Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para falar sobre algumas novas funções que está disponível aqui na versão beta do Adobe Premiere e que envolve inteligência artificial. Uma das primeiras ferramentas, e essa aqui é uma das mais interessantes, que está disponível na versão beta para a maioria aqui dos usuários, é o Generative Extend. Através dessa nova ferramenta, você consegue estender qualquer vídeo ou imagens estática no próprio Adobe Premiere, utilizando isso aqui, inteligência artificial. Sim, isso mesmo, ele vai gerar um pedaço do seu vídeo que não existe, assim como a gente já viu aí no Adobe Photoshop com o Adobe Firefly, onde que é o Generate Fill, ele completa pedaços de uma fotografia, de uma imagem estática, por assim dizer. Aqui no caso do Adobe Premiere, você pode fazer isso com as duas coisas, tanto faz se é uma imagem estática dentro do próprio Adobe Premiere ou uma filmagem, mas é claro, possui algumas limitações. Essa ferramenta você pode expandir um vídeo em até 2 segundos, levando em conta também que ele só aceita aqui clipes de 720p e no máximo 1080p em até 24 fps. E é claro, né, tem algumas limitações ainda que dependendo do movimento do que está ali em cena, ele consegue representar essa cena de uma forma bem crível, né, bem realista, mas pode ocorrer alguns erros. Inclusive já fiz até alguns testes utilizando essa nova ferramenta na versão beta, que você consegue reparar até alguns erros ali na parte de trás, né, desse gimbal aí que eu começo a mexer com ele e acaba meio que aquele gimbal que ficou no fundo ali do meu cenário perdeu um pouco da essência dele, da realidade, né? Fica parecendo todo distorcido ali, ficou um pouco estranho. É claro, né, que essa aqui é uma das primeiras versões e que tá na versão beta e muito provavelmente vai sair várias outras versões até sair uma versão bem mais acabada, assim como foi o próprio Generate Fill aqui do Adobe Photoshop, né? Aproveitando essa deixa aqui dessas novas funções aqui do Adobe Premiere na sua versão beta, você pode se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino para você não perder os próximos vídeos. Ou melhor, se você quiser ajudar mais ainda com a nossa criação de conteúdo aqui, você pode se tornar membro aqui do canal a partir aqui de R$5. É um preço bem interessante e você vai estar ajudando diretamente aqui na minha criação de conteúdo. Então, voltando aí especificamente para o nosso vídeo. Uma coisa também bem interessante dessa nova ferramenta que é o seguinte, você pode expandir várias vezes ali o mesmo trecho. Ou seja, né, você utilizando-se daquele trecho que você já expandiu o final dele ali, para ele durar mais alguns segundos, você pode clicar 2 vezes e você consegue expandir de novo, novamente ali, mais alguns segundos, né? Levando em conta também que você pode não só expandir o final de um clipe ali, depois que acaba uma cena, por exemplo, mas você pode também expandir o começo daquela cena, ou seja, o começo do clipe. Então isso é perfeito, né? Basicamente você teria ali 4 segundos a mais numa cena que você queria ter uma imagem a mais. Assim como, por exemplo, você está utilizando aqui num vídeo para gravação, para vídeos no YouTube, por exemplo, e é um B-roll ali. Só que você precisa que aquele B-roll daquele produto dure mais alguns segundos e você não gravou ali aquele segundo suficiente para ficar em cima ali da sua fala enquanto você está falando, utilizando ali de B-roll, né? Então aí você pode fazer essa expansão generativa ali no vídeo e ele vai durar alguns segundos a mais. Isso é bem interessante. Além disso, uma outra função também bem interessante que é o seguinte, é a própria geração de vídeos aqui através de um prompt, ou seja, é igual, né, praticamente ali o Sora, o Pika Labs, o Runway e várias outras inteligências artificiais que geram vídeos através aqui de um prompt, né? E isso aqui vai estar presente dentro do próprio Adobe Premiere. Mas é o seguinte, eu já quero falar logo de cara aqui que é o seguinte, essa função de geração de vídeos ainda não está disponível na versão beta para todos os usuários. É uma parcela bem pequena mesmo de usuários que está fazendo testes aí, que está recebendo essa ferramenta. Então, no meu caso aqui, eu já baixei o Adobe Premiere na versão beta e eu consegui testar somente o Generative Extend. Não apareceu para mim ali ainda a geração de vídeos. Assim como a gente já tinha visto anteriormente, meses atrás, uma propaganda, né, no próprio site da Adobe, ela mostrando que teria ali um botão próprio do próprio Sora para gerar vídeos dentro aqui do Adobe Premiere. E a própria Adobe incentiva o criador, né, a pessoa que está utilizando ali o programa de edição, a utilizar essa ferramenta
para colocar B-rolls em vídeos, né? Isso é uma coisa muito ótima, é excelente, porque isso vai praticamente auxiliar bastante, por exemplo, criadores de conteúdo. Mas, por outro lado, né, hoje a gente já sabe que existe aí um grande mercado de banco de imagens, né? Ou seja Envato Elements, seja Artlist, seja o Canva, seja até o próprio Adobe Stock. Mas, utilizando isso aqui dessas ferramentas que geram vídeo do zero, você não vai precisar de licença ali, basicamente, daquela plataforma para você utilizar esse vídeo ali como B-roll, para você postar, por exemplo, no YouTube aqui, por exemplo. Agora eu quero mostrar para você aqui como que faz para você utilizar essa nova ferramenta aqui no Adobe Premiere na versão beta. Vamos criar aqui um novo projeto, onde que eu vou mostrar para você que é bem simples para usar essa ferramenta, não tem mistério algum. A gente vai usar algumas cenas bem basiquinhas aqui, de coisa que eu já gravei aqui mesmo para o canal, bem simples. Já criei o meu projeto aqui e agora já selecionei algumas cenas. Como eu disse, né, é bem simples, a gente joga aqui na nossa timeline e como está escrito na própria função lá no site da Adobe, você consegue expandir tanto o começo do clipe e também o final. Vamos começar aqui, ó. Aqui esse é o botão onde você começa a utilizar essa ferramenta. Como está propriamente escrito aqui, ferramenta de extensão generativa. A gente vai usar ela aqui então no começo da nossa imagem. Mas antes, eu quero mostrar para você, o começo da nossa imagem é eu aqui, ó, basicamente, né, utilizando o gimbal aqui em frente à câmera. E eu quero expandir essa cena, né, o clipe um pouco antes. A gente vai pegar a nossa ferramenta aqui e expandir alguns segundos. A gente tem que esperar ele carregar, como você pode ver aqui, ó, fazendo o upload, porque ele vai mandar as imagens para a nuvem, né, para carregar fazer a computação ali de entender o que está acontecendo naquelas imagens para ver o que ele consegue criar. Porque aqui usa como base, né, o Adobe Firefly, muito provavelmente. Né? É só a gente esperar ele carregar um pouquinho. Às vezes ele demora um pouco pelos testes que eu já fiz, às vezes ele demora menos. Depende muito aqui do qual é o tipo da sua cena que você vai fazer uma extensão. Pronto, já feito aqui a geração de vídeos, vamos ver o que ele gerou aqui alguns segundos antes aqui da nossa imagem, antes do clipe realmente começar. Olha, ele recriou um pedaço aqui, como se eu tivesse com a mão, tivesse abaixado a mão aqui, tá vendo? Interessante. Só que, como eu disse, né, ele precisa de alguns ajustes ainda, como você pode reparar, olha. Ele parece que dá um pouquinho a luz dá uma estourada, depois volta. Estourada e depois volta. É engraçado, porque o começo do nosso clipe, olha aqui, ó. O começo do nosso clipe não tem eu com a mão abaixada. Isso é interessante, isso é bacana. Ganhei alguns segundos a mais aqui, né? Depois já tem eu levantando a mão aqui. Se a gente colocar quadro a quadro, é óbvio que vai ter um pouquinho de uma percepção ali de alguma coisa estranha, mas assim, aos olhos de quem não consegue interpretar muito, né, passa um pouco. Mas é claro, né, quando a gente coloca em tela cheia, a gente consegue reparar um pouco das malformações aqui, né, ó, igual a própria lente aqui da câmera no fundo, um pouco da minha mão aqui tá um pouco estranho, tá um pouco cartoonizado, mas é isso, né, a gente dando play aqui na imagem, parece que já volta tudo ao normal. Como eu disse, dá para expandir o começo e o final. Só que para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pega uma outra versão do clipe de novo, do zero, né, sem a versão generativa. Ou a gente pode fazer o seguinte. A gente pode clicar aqui, ó, na versão que a gente já gerou aqui embaixo. Ó, vai estar escrito aqui, ó, gerado por IA. Você dá um duplo clique aqui. Ele vai para uma nova sequência, onde ele abre somente esse clipe ali com essa geração, entendeu? Ele te dá um outro clipe separado aqui, gerado por IA. E aí, o que você consegue fazer? Você pode vir aqui, descartar isso aqui, né? E aí a gente tenta gerar alguma coisa a mais, expandindo aqui o vídeo, ó. A gente consegue expandir ainda mais algo que já foi gerado pela inteligência artificial, expandir aí mais 2 segundos, né? Como já está feito aqui, ó, já está feito o nosso vídeo, parece que ele gerou um pedaço, obviamente, né, que não existe aí da nossa imagem.
ele continua fazendo o mesmo movimento. E até dá para ver que ele tenta mostrar um pouco do meu rosto, mas ficou um pouco algo meio esquisito, né? Como vocês podem ver, ficou bem cartoonizado, meus olhos estão bem estranho aqui, né? Mas ele tentou gerar algo mais parecido possível, né? Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, obviamente, né? Principalmente no quesito de resolução e principalmente no quesito da textura, né? Tem que ser o mais realista possível. Trouxe algumas novidades aqui, basicamente, dessas funções aí que envolvem inteligência artificial dentro do Adobe Premiere na sua versão beta. Inclusive, se você tiver ficado com alguma dúvida aí depois de eu ter mostrado como que faz para você utilizar, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E outra coisa, comenta de uma vez também o que você achou dessa ferramenta. Você vai utilizar muito esse tipo de ferramenta? Vai ser útil para você? Comenta aí embaixo. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela que relacionam muito bem com essas IAs generativas aqui, principalmente da Adobe. Então, te vejo na próxima.